TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação, estamos ao vivo, agora são 3 horas e 17 minutos. Você vai assistir à audiência pública facultativa que vai debater o projeto de lei número 36 de 2018 do vereador Fernando Mendes, que define exigências para a concessão do alvará de uso para gabinetes de optométricos. Acompanhe. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, dar as boas-vindas a todos que vêm prestigiar nessa tarde essa nossa discussão a respeito da optometria, da criação de gabinetes optométricos na cidade de Campinas. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e agradecer a todo o Conselho de Óptica e Optometria aqui de São Paulo, que tem nos dado esse apoio, juntamente com os estudantes aqui presentes. Cumprimento a mesa, a Daniela Sá Yamamoto, que é presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo, o doutor Ricardo Bretas, do meu lado aqui, presidente do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, o doutor Felipe Panassi Menino, assessor jurídico do Conselho Regional de Óptica e Optometria, o Denis José Ribeiro, vice-presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo, o doutor Fábio Cunha, assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria. Temos a presença de alguns vereadores aqui também, o Sidney Guerreiro, vereador da Câmara Municipal de Atibaia, o Júnior Secom, que é vereador da Câmara Municipal de Itatiba. Temos também a presença, que nos deram o nome, o Valério Augusto Ribeiro, advogado da Associação dos Oftalmologistas de Campinas, o Carlos Magno Nunes, assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Temos também a representação, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Luiz Antônio Rodrigues, que é coordenador, e representa a assistência social de pessoas com deficiência e direitos humanos. E estava aqui o vereador Marcelo Silva, o doutor vereador Marcelo Silva está aqui com a gente também nessa tarde. Meus amigos, após esses cumprimentos, eu declaro aberta, então, o nosso evento, essa reunião que eu acredito que é de grande valia para a cidade de Campinas e para o nosso país. Eu agora vou me dirigir até a tribuna, porque eu quero falar sobre esse projeto para dar sequência ao nosso trabalho. Muito bem. Meus amigos, o nosso país, ele vem suportando ao longo dos anos o abuso e o crime dos cartéis, das milícias, das máfias, etc. E tudo isso é muito desfavorável para o crescimento de um povo, de um ambiente. Tudo isso é desfavorável para uma sociedade. Mas a ação mais destruidora que hoje o Brasil enfrenta é a reserva de mercado na saúde. Todos conhecem a reserva de mercados da qual eu estou falando. Por exemplo, esta é a lucrativa e criminosa bandeira erguida pela medicina de interesse econômico. Por conta disso, o sofrimento hoje da saúde é rigoroso. E nesse meu primeiro biênio aqui na Câmara de Campinas, eu comecei a conhecer a optometria. Por acaso eu comecei a conversar com o optometrista na cidade, isso depois de eleito. Pelo fato de ter morado fora do Brasil, eu nunca me consultei com oftalmologistas, porque eu não tenho doença, eu tenho uma pequena deficiência que é
meio grau de um lado, meio grau do outro, então nunca precisei do médico. E comecei a buscar informações sobre optometria dentro do nosso país e vi que os optometristas eles sofrem o bullying profissional. Eles são vítimas de um tipo de fobia acadêmica. Por exemplo, a fobia é um tipo de perturbação que é caracterizada por medo ou por aversão persistente a um animal, uma pessoa, a um grupo ou uma situação. Então, nós temos hoje, foi daí é que vem a homofobia, que todos conhecem, a cristofobia, a xenofobia. Mas existe hoje, no nosso país, ao longo do tempo, foi crescendo a optofobia. Hoje existe um grupo de optofóbicos, que é aqueles que têm aversão à saúde básica da visão. Tem aversão aos profissionais que se formam, tem aversão àqueles que investem no estudo. A coisa é tão séria que eu tive uma reunião aqui em Campinas com o ex-presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, e ele não sabia o que significava optometrista. Ele não sabia o que era optometria. E para tirar dúvida, ele ligou na minha frente, no viva voz, para um médico oftalmológico e, doutor, eu estou aqui com um vereador, amigo nosso, e ele está me falando de optometria. O que é isso? Isso é legal ou ilegal? E aí o doutor falou, veja bem, veja bem não. Só me responda se é legal ou se é ilegal. Porque eu tinha falado que o optometrista estuda, que o optometrista tem uma formação, o MEC dá o seu diploma, existe uma portaria no Ministério do Trabalho. Então, ele falou, realmente, fora do Brasil tem uma legalização, e do Brasil tem esse conflito de interesses. Esse conflito de interesses, ele vem produzindo a tal fila de espera. Esse conflito de interesse me faz ter em mãos documentos como esse, assinado pelo secretário de Saúde aqui de Campinas, onde nós temos 33 mil pessoas na fila de espera hoje. São 500 pessoas por posto de saúde. Nós temos 64 postos de saúde. E quem faz acuidade visual, quem faz triagem, é uma enfermeira nos postos de saúde, um dia por semana. E essa enfermeira, o que ela faz? Ela manda uma pessoa fechar o olho, coloca a fotografia de uma laranja ou de um elefante. Se a pessoa for, por exemplo, analfabeta, não conhece letra, então coloca lá uma fotografia de um animal para a pessoa e vai aproximando. Está vendo, não está vendo? Está vendo, não está vendo? E ali ela pega, tem um entendimento de grau, ela diz que coloca 0, isso, 0, aquilo. Então, isso é um tipo de absurdo. Analisando tudo isso, o que eu fiz? Comecei a procurar o secretário de Saúde, conversar sobre optometria, e ele sempre dizendo, vereador, realmente é porque a classe médica é muito forte, ou seja, que se dane as pessoas que estão ficando míopes, que se dane as pessoas, por exemplo, você hoje somando a população do Uruguai, de Portugal, da Grécia, se você for somando Suíça, todas essas populações não chegam ao número de míopes que o Brasil tem hoje. Então, essa agressividade, isso aí, para mim, são produtores de lama. São a mesma coisa dos caras que destruíram aí as barragens. Para mim, são produtores de lama, as pessoas que são contra a saúde básica da visão. Então, hoje eu estive em Londres, em janeiro, e fui em vários, inclusive no Museu da Optometria. E lá, quando você fala que a optometria não é aceita, não é reconhecida no Brasil, que tem restrições, eles riem da sua cara e falam, só no Brasil. Então, nós estamos passando vergonha. Eu falei com o prefeito, conversei muito com o prefeito Jonas, ele esteve no meio do ano, mais ou menos, foi na Alemanha, eu falei para ele, prefeito, procure saber sobre optometria na Alemanha. Ele ia para a China, prefeito, procure saber sobre optometria na China. Então, hoje, nós temos um sistema maldoso. Eu vejo também que a força da oftalmologia está na fraqueza dos optometristas, que não se posicionam, muitos não se posicionam, muitos se deixam por conta do serviço.
Eu sei que todos têm que pagar a sua conta, mas a pessoa tem que ter posicionamento. Então, nos bastidores, muitos oftalmologistas apoiam a optometria, mas vai ter a punição do conselho, vai ter a punição se eles externarem isso. Então, cabe ao vereador, que tenho como dever fazer uma lei, proporcionar uma lei, para que, então, nós venhamos ter gabinetes optométricos, para que nós, então, possamos ter optometrista atendendo na rede pública, porque, para que você tenha uma ideia, eu vou fazer apenas o esboço de Campinas. Cada posto de saúde só pode mandar 8 pessoas por mês para as clínicas que atendem a saúde da visão aqui em Campinas. Ou seja, 64 multiplicado por 8, você que estudou geografia, faça essa conta aí, é o que que dá atendimento. Se tivesse um optometrista num posto de saúde, no mínimo ele atenderia 20 por dia. Então, quer dizer, quem perde é a cidade, mas a reserva de mercado, a força optofóbica que nós temos na cidade, que nós temos no país, é o que faz com que haja esse tipo de atraso. Então, meus amigos, essa questão relacionada à optometria já está passando da hora. A situação dos optometristas, o desprezo aos optometristas é feito em mesinha de bar, é feito em mesinha de uísque. Eles se reúnem ali e ali eles se posicionam, vamos arrebentar com eles, vamos fechar isso, vamos falar com a vigilância sanitária. Inclusive, eu provoquei uma reunião com a vigilância sanitária de Campinas e fui lá só fazer uma perguntar a quem ela se submetia. Só isso que eu queria ouvir. É a oftalmologia ou a Secretaria de Saúde? Então, eu fiz isso porque era necessário, porque no evento passado eu vi muitas bobagens aqui nesse ambiente. Então, meus amigos, é isso. Esse projeto, ele está calçado, foi feito com base na Procuradoria da Casa. Nós vamos para o combate, se tiver ação jurídica, como fala? Advogado faz a causa, o juiz julga e quem perde paga a conta. Agora chegou a hora de acabar com a pouca vergonha, esse desprezo, esse relaxo nos postos de saúde, que a pessoa hoje quer tirar uma carta de motorista e vai no posto de saúde, eles dizem 8 meses para você tirar, para você fazer o exame. Então, eu acho que estou me estendendo um pouco, mas tem uns técnicos aqui para falar acerca da optometria, mas eu fico revoltado com a covardia de secretários de saúde, eu fico revoltado com a covardia de muitos vereadores, eu fico revoltado com a covardia de muitas pessoas que se submetem a um sistema que está preso a um decreto de 1932. Nós estamos hoje vivendo mudança de decreto que foi feito em 2015, que já não se adequa a 2019. Nós estamos tendo mudança de decretos de 2016, que não se adequam a mais a 2019. Você imagina um decreto de 1932. Mas nós vamos acabar com isso, e eu tenho certeza que os optometristas unidos e conscientes, quem vai ganhar é a população. Muito obrigado. Muito bem, eu passo a palavra agora para a Dani Yamamoto, a presidente aqui do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer, a presença de todos, cumprimentar aos que compõem a mesa e aos nobres colegas aqui presentes, aos vereadores. E eu gostaria de, principalmente, agradecer o vereador Fernando Mendes, que acaba de colocar esse projeto de lei extremamente importante para o município e para nós, para a optometria, e parabenizar pelo desempenho de um trabalho público notável. Agradeço muito a todos. A optometria, como profissão livre e independente, existe há mais de 100 anos, tendo surgido como atividade reconhecida pela primeira vez nos Estados Unidos, entre os anos de 1860 a 1870, onde a primeira regulamentação como profissão ocorreu
no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. É uma profissão bastante difundida e respeitada no mundo inteiro, sendo que está presente e ativa em mais de 130 países espalhados pelos 5 continentes. O Conselho Mundial de Optometria define a optometria como uma profissão da área da saúde, autônoma, independente e regulamentada, onde os optometristas são os profissionais responsáveis pelo cuidado da saúde primária do olho e do sistema visual, que provém o cuidado ocular e visual completo, incluindo a refração, detecção das enfermidades do olho e a reabilitação das condições do sistema visual. De acordo com o Conselho Mundial da Saúde, a optometria tem como principal objetivo aumentar a acessibilidade, equidade e qualidade do cuidado visual nas áreas rurais e urbanas. Cabe ao profissional optometrista detectar e diminuir o número de pessoas que sofrem com baixa da visão por causa de defeitos refrativos não corrigidos. Detectar precocemente qualquer anomalia ocular, visual e sistêmica, auxiliando na redução dos índices de enfermidades oculares e sistêmicas, encaminhando ao profissional competente. Cabe destacar que a optometria é uma ciência vista como necessidade na área da saúde, sendo reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, OMS, Organização Mundial da Saúde, e OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e regulamentada pelo OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Organização Mundial da Saúde adota oficialmente a optometria como parte essencial na prevenção da cegueira evitável e promoção da saúde da população, afirmando que o profissional em optometria é o responsável principal pelo atendimento primário à visão, onde o exercício da optometria corresponde ao optometristas por história, formação, conhecimento e maior eficácia com menor custo social. No Brasil, os números estão muito distantes dos desafios indicados pela OMS em seu plano de ação para a prevenção da cegueira e problemas visuais. Cerca de 50 milhões de brasileiros jamais tiveram uma avaliação da sua visão. O Brasil possui quase 2 milhões de crianças de 0 a 14 anos cegas ou com alguma deficiência visual permanente. Em Campinas, como o bispo falou, existem 64 postos de saúde e é marcado 8 pacientes por mês, o que gera uma fila de até 6 meses a 1 ano de exame de vista. A consolidação da optometria na atenção primária da saúde visual muda completamente esse cenário dividido em nosso país. Porém, foi realizado o Outubro Brilhante, que é um projeto de regime anual criado pelo vereador Bispo Mendes, que o intuito é a popularização da optometria, ciência, esta presente na vida das pessoas, da sociedade. E nela nós conseguimos realizar, em parceria junto com o bispo e o conselho, por volta de 1.000 atendimentos. Foram mais de 1.000 atendimentos. E os dados acolhidos no evento foram 26,3% das pessoas nunca haviam passado por um exame de vista. Outros 26,7% não realizavam exames de acuidade visual há mais de 3 anos. Os dados colhidos no próprio evento demonstram ainda que cada 10 participantes em um foram encaminhados aos demais profissionais da área da saúde, inclusive médicos oftalmologistas. E demonstra que a optometria é recomendado pela Organização Pan-Americana, pela Organização Mundial, e primeira linha em combate no tratamento de problemas que acometem o sistema visual. Desta maneira, é óbvio e cristalino que a optometria vem agregar nos cuidados primários da visão, assim como faz no mundo todo, porque o Brasil ainda insiste no modelo que não funciona. Não é possível que o menos favorecido ainda continue a padecer com a falta de um atendimento primário de qualidade, devido a um corporativismo deletério, nocivo à saúde da população. A optometria é o maior fornecedor de saúde visual no mundo e tenho a convicção que os nobres vereadores dessa casa enxergarão a causa, enxergarão a importância da optometria no município de Campinas. Obrigada. Muito bem.
O doutor Ricardo Bretas agora vai ocupar a tribuna, fazer a sua fala, e, enquanto ele se encaminha, eu vou passar um dado para você. Numa conversa com a secretária de Educação aqui de Campinas, os dados dizem que 50% das crianças que são reprovadas, elas não enxergam direito, é por questões visuais. E mais de 70% a 80% de todos os estudantes da escola pública aqui de Campinas nunca passaram por uma acuidade visual. São dados oficiais aqui da cidade de Campinas. Ou seja, com a chegada do iPad, do iPhone, disso e daquilo, a epidemia visual, a miopia, só vai crescer. Por favor, doutor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite do Conselho Regional do Estado de São Paulo, especialmente ao vereador, pela oportunidade. Eu, na verdade, vim para fazer uma homenagem, mas estão dando tanto dado histórico e tal que voltemos no tempo 1000 anos, 1110 para ser exato, e vamos pegar o Código de Galeno, os 10 códigos do olho feito por Galeno e mandado para uma escola na Pérsia, para um dos precursores da escola de medicina que se iniciou na Pérsia. Por incrível que pareça, os árabes tiveram uma contribuição enorme para o desenvolvimento da medicina e das técnicas, ainda algumas utilizadas hoje, se a gente pegar o compêndio histórico. Vamos falar de Alazen, que viveu mais ou menos na mesma época. Vamos falar da dinastia Ming, que corrigiam essa suposta epidemia de miopia, porque essa que o vereador está falando, ela é imposta por um processo tecnológico, por conta de comércio mundial e tal, e está arrasando as crianças, não é só no Brasil, não é no mundo inteiro. Hoje nós vivemos uma pandemia, porque não se tem educação visual adequada para que esses povos de primeira e segunda infância tenham melhorado a sua qualidade, não só visual, mas cognitiva. Bem, se a gente for falar em dados históricos, nós vamos ver que a história da optometria se confunde com a história do mundo, com a história da evolução do mundo. Vamos voltar lá em Gutenberg, né? A primeira escola, como disse a Dani, elaborada em Minnesota, tem quase 150 anos, mas a Europa já vivia um estágio avançado dessa ciência em 1718, se não me falha a memória, em Lindau, na Alemanha. Então, os dados históricos são interessantes. Enquanto que a medicina tomou um rumo curativo, as outras ciências da área de saúde não médica tomaram um rumo preventivo. Ninguém quer tirar o lugar de ninguém. Obviamente que em um país de classe mais ignorante do que instruída, obviamente que esse cartel dito pelo vereador vai tomar conta. Então, se não vejamos, historicamente, o médico estuda 6 mais 4, segundo eles, para fazer especialização em oftalmologia e vai para o consultório fazer refração de olho. Estranho, né? Enquanto que nós, nas escolas, aprendemos anatomofisiopatologia com profundidade para despistar a patologia e mandar para quem estudou medicina oftalmológica cuidar da doença. Nada mais justo, é assim no mundo inteiro. E eu posso dizer de cadeira, eu viajei por 96 países e trabalhei em todos eles. E todos eles são assim. Até nos menos instruídos africanos. A escola da África do Sul, são 6 anos de formação. Na Nigéria também. Na China são 6 anos.
Os primeiros 3 anos vão os estudantes de optometria e medicina no mesmo rumo. A partir daí, eles se dividem. Uns vão para cá, outros vão para lá. E assim deveria funcionar. E riem mesmo, os europeus riem da gente. Como é possível que um país tão belo, tão grande, tão pujante, seja tão ignorante em determinadas coisas? Mas a gente vê pelas catástrofes. A gente vê pelas reuniões feitas pelos oftalmologistas de como atacar o optometrista. Não é porque você faz mal para a saúde do povo, você faz mal para o bolso dele. Como atacar um optometrista? Mas a gente vai aos trancos e barrancos, é bem verdade, numa luta há mais de 50 anos, tentando fazer ver essas pessoas que tiraram um pouco da viseira, entender que a optometria não tem nada a ver com medicina. Nada. Se a pretensão fosse ser médico, ir para a escola de medicina ou não? Obviamente que dentro desse nível de formação, nós vamos encontrar os que são um pouco mais afoitos. Mas você vai encontrar isso em todas as profissões. Antigamente se apegavam ao fato que a gente não sabia o que era uma catarata, que a gente não sabia o que era um glaucoma, e que a gente não sabia o que era uma retinopatia hipertensiva, retinopatia diabética e os cambaus. O fundo de olho tem 2 fatores. Ou ele é normal ou ele não é normal. Não é assim que é? Ou ele é normal, está em vias de se tornar normal. Quem faz isso? Bom, em todas as escolas do mundo pelas quais eu passei, quem faz é o optometrista. E depois vai junto com o médico verificar se a possibilidade diagnóstica que ele encontrou está correta. E pronto. E aí quem cuida? Bom, quando se encontra precocidade nos atendimentos, quem ganha é o Estado, que não precisa carregar nas costas o indivíduo doente, um que não enxerga mais. Ele vai ter alguém tem que garantir o sustento da família. Quem vai garantir? O Estado. Se vocês pegarem a formação da maioria das escolas de medicina, eles foram formados em escolas públicas. Está na hora de pagar o dinheiro que foi investido neles ou não. Assim como está na hora de pagar o dinheiro que vai ser investido na optometria quando ela for para a escola pública. É assim que funciona, é assim que uma sociedade cresce, anda e se engrandece diante do mundo. Não pela ignorância, não pelo descaso, não pela chacota, não por reuniões à meia luz em que se diz como caçar um optometrista. É deprimente, mas é assim que funciona. Não é? Quantos aqui já não foram para o cárcere? Eu, pelo menos, umas 4 vezes. Não é? Deve ter mais gente aí que sofreu a pena disso. Só porque eu escolhi ser isso. Ninguém pode me tirar o direito de estudar, eu estudo o que eu quero, o que eu quiser. E quem faz as regras, as leis, é a própria sociedade que vai impor esse serviço. Ah, se nós tivéssemos mais vereadores como esse no país. Ah, se esse país tivesse uma porção de gente que lutasse pelos interesses da sociedade que não tem onde recorrer. Ele falou aqui, se falou em 6 meses, em Goiás tem filas de 11 anos. Se esse indivíduo, porventura, tiver a possibilidade de ter o início de um glaucoma, você acha que ele vai chegar lá enxergando? Se ele tiver uma retinopatia qualquer, sem saber porque não tem instrução, acha que ele vai chegar lá enxergando? Claro que não. O agente preventor tem que atuar. Tem que atuar. E assim, eu acho que a lei que ele está propondo aqui deveria ser de consenso, coerente, não tem nem o que discutir, é isso mesmo. Mas a gente vai ter que levar essa discussão para o Congresso Nacional. E lá nós vamos encontrar um lobby terrível. Terrível. Haja vista quando houve a reunião da lei do ato médico.
completamente, esse embate é um embate completamente desnecessário, desde o ponto de vista de atendimento social. Não se discute saúde pública, se discute cartel, como ele disse, e é um fato. Bem, então, como eu dizia, eu vim aqui para fazer uma homenagem, contar alguns fatos históricos e fazer crer a vocês que esse é o caminho certo. É isso mesmo. Cada um escolhe o que quer ser. Quando escolheram ser optometristas, façam-no da melhor maneira possível. Eu queria, então, agradecer de público o vereador e fazer uma homenagem do Conselho Brasileiro, juntamente com o Conselho Regional do Estado de São Paulo, entregar a ele um diploma de... Por favor, vereador. E agradecer profundamente a vocês por estarem presentes e se fazerem presentes diante de um ato tão importante para a cidade de Campinas e tão importante para o país. Muito obrigado. Eu vou falar aqui dentro. Obrigado. Muito bem. Na minha rede social, no Facebook, eu recebo muitas críticas. Muitas pessoas falam bem, muitas pessoas apoiam o trabalho, mas tem algumas pessoas que são ou oftalmologistas, ou médicos, ou parentes de alguns médicos, que colocam algumas cargas sobre mim, tais como que foram os optometristas que pagaram a minha campanha, sendo que eu nunca falei com optometrista antes de ser eleito. Comecei a falar de optometria depois de março, mais ou menos. Que a minha mãe tem ótica, meus pais têm ótica no Rio de Janeiro, no Ceará, não sei aonde. Agora, hoje, sim, eu tenho um diploma. Aqui, algo que me foi entregue. Eu tenho uma placa que me deram também. Antes de chamar, nós vamos passar a palavra para me ler aqui. Vamos ler aqui. Que bacana. Personalidade, honoris causa da optometria brasileira. O Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, o CBOO, tem a honra de conceder ao nobre vereador Fernando César Ribeiro Mendes o título de personalidade honoris causa da optometria brasileira. Haja visto sua inestimada atuação em prol da defesa da prerrogativa da categoria e do efetivo acesso à população a serviços qualificados de atenção primária em saúde visual. Brasília, 19 de fevereiro de 2019, Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, Ricardo Bretas, presidente. Muito obrigado, doutor. Nós temos conosco o doutor Carlos Magno Nunes, assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a quem eu vou passar a palavra na tribuna ou ele vai falar no local mesmo? Fique à vontade, doutor. Tá. Oi. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao vereador Fernando Mendes por ter nos concedido esses 5 minutos, tanto eu como o doutor Valério, representando também a Associação de Oftalmologistas aqui de Campinas, apesar de não ter sido convidados formalmente por esta casa, como a gente também teve ciência através do Diário Oficial. Mas, como a gente já falou em outras vezes, né, é mais um projeto de lei eivado de ilegalidade, qual seja inconstitucionalidade material e formal. Nós já discutimos uma vez, o projeto de lei anterior foi arquivado, teve um parecer negativo da Procuradoria dessa casa, e este novo projeto, a gente também já protocolou um ofício para todos os vereadores serem cientificados disso, também possui inconstitucionalidade material. O que vem a ser isso?
Se a gente quer realmente discutir saúde ocular, nós temos que chamar todos os agentes, sejam optometristas, sejam oftalmologistas, sejam médicos clínicos geral, enfermeiras, farmacêuticos, e não apenas uma classe. Muito foi falado aqui que é uma reserva de mercado. Essa própria audiência pública mostra isso. Uma reserva de mercado, que quem é que está querendo buscar um mercado reservado? Nessa audiência, nós só temos presentes optometristas. Se eu perguntar quantos médicos tem aqui, eu só tenho ciência de um. Se tiver muito, mais que 10, eu estarei enganado. Então, o ideal é que, se queremos discutir saúde pública, saúde ocular, acesso da população a uma saúde, a um exame de refração, a um exame de vista, que não é só aferir grau de óculos, o exame de vista é muito além disso, é um exame completo, verifica todas as doenças do paciente, e que o paciente tenha um atendimento de qualidade, nós temos que chamar todos os agentes da saúde para discutir isso, seja nessa casa ou seja em qualquer outro lugar. Então, o nosso recado é o recado que já foi dado anteriormente, de que o projeto, mais uma vez, possui vício de inconstitucionalidade material, para que seja regulamentada qualquer profissão, e a optometria não é regulamentada, não temos no Brasil uma lei que cria a optometria como profissão. Ela é uma ocupação que possui limitações. Ou seja, existe no Brasil? Existe, mas há limitações a serem seguidas. Tanto é assim que os assessores jurídicos poderão esclarecer, principalmente o doutor Felipe Menino, o que é o IRDR que está sendo discutido no TJ São Paulo. Ou seja, das inúmeras ações que o próprio Conselho Regional de Optometria de São Paulo ingressou, gerou um questionamento no TJSP. E um deles é sobre a legitimidade desse conselho para propor essas ações. Então, se vamos discutir isso no âmbito judicial, não tem problemas. Mas, no âmbito de uma casa legislativa, nós primamos pelo princípio da legalidade. Então, propor um projeto que já nasce morto, ou seja, não tem finalidade alguma, vai ao contrário do que as leis nacionais dizem, é enxugar gelo. Então, esse é o recado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O que a gente quer é realmente discutir no município de Campinas, junto com a Associação de Oftalmologistas de Campinas, o verdadeiro acesso à saúde ocular da população. Qual é esse acesso? Se nós temos filas, temos oftalmologistas o suficiente para atender. Por que não? Temos, se me permitem, posso continuar, vereador Fernando? Então, a gente vem trazer essa questão e seja, uma vez que for discutido nessa casa qualquer projeto de saúde ocular, qualquer acesso à oftalmologia, nos chame. Nós teremos o prazer de estar aqui com vocês, debatendo, mas debatendo com seriedade e com legalidade. Nesse momento, eu passo a palavra para o doutor Valério, para tecer suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço a palavra ao vereador Fernando. Me parece o seguinte, uma vez mais a gente vê aqui as pessoas sendo colocadas umas contra as outras. Eu escutei a palavra cartel, enfim. E me preocupa muito porque, quando a gente fala de regulamentação de profissão, existe uma competência privativa, que é da União. Compete privativamente à União legislar sobre profissões. E a competência comum, que de vez em quando se escuda, ela se diz com relação aos cuidados da saúde. De fato, os decretos, apesar de serem de 32 e de 34, 20.931 e 24.492, eles estão em vigor. E tanto estão em vigor que o Conselho de Ótica discute, através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, de número 131, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, a legalidade e a constitucionalidade desses decretos. E esses decretos, de fato, estão em vigor no ordenamento, e eles não foram revogados. Nós estamos discutindo uma questão de legalidade,
mas há legislação que diz expressamente não poder haver gabinete optométrico. Há uma legislação que diz expressamente que as óticas não podem confeccionar lente sem ter prescrição médica. Me preocupa, e deixo registrado aqui, é que nós temos no globo ocular pelo menos mais de 3.000 doenças que podem acometer esse órgão. E, na verdade, quando a gente tenta regulamentar a optometria como saúde visual, nós estamos falando de mais de 3.000 doenças. Aí vocês podem perguntar assim, mas o optometrista vai saber identificar, ou quando acontecer, ele remete para o médico? De fato, isso até pode acontecer. Mas eu fico me perguntando se um erro de refração vai poder ser apontado em uma determinada patologia qualquer, e se ele realmente vai encaminhar o paciente ao médico oftalmologista. Se realmente, por conta de visualizar uma questão de refração, ele não vai deixar realmente de analisar alguma patologia nesse paciente. E acho também o seguinte, vereador Fernando, se me permite dizer, de fato tem que haver diálogo de todos os setores. Não é só o diálogo partindo da optometria. Acho que todos têm que ser ouvidos. E, se eu tivesse que dar uma última palavra, eu diria o seguinte. Eu, apesar de estar aqui em São Paulo, sou de Minas. E caiu mais uma barragem em Minas. Alguém assumiu o risco. Alguém assumiu o risco daquela barragem cair. Nós não sabemos quem. 10 meninos morreram lá dentro do Flamengo. Alguém assumiu o risco. E nós estamos assumindo o risco aqui de colocar a saúde visual nas mãos de alguém que não vai identificar todas as patologias. Acho que o mais grave de tudo é realmente a gente regulamentar uma situação, a gente buscar regulamentar a situação, e nem estou questionando a situação da legalidade ou não, vereador. Eu estou dizendo que acho mais grave a gente regulamentar uma situação e, em nome de uma suposta demanda, colocar em risco a saúde ocular da população de Campinas e região. Essa é a minha palavra, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valério. Obrigado, doutor Carlos Magno. Antes de passar a palavra para o doutor Felipe Menino, quem vai falar agora, pontuar algumas coisas que foram aqui colocadas. Quem faz o convite para as classes é a Constileg, não é o vereador. O projeto não sai, não é eu que... quando faço um projeto, ele vai para uma comissão de apoio, e dali está definido quais são os caminhos do projeto. Então, ele já passou por várias etapas, por 2, e essa aqui é a terceira desse tipo de ação. E quem faz os convites, quem faz o posicionamento, foi publicado em Diário Oficial, e a população acompanha. Os advogados acompanham e fizeram a divulgação. Então, aqui é uma casa aberta, é uma casa de leis. Da outra vez vieram vários oftalmologistas, vários estiveram aqui, eu acho que os senhores, eu não lembro, deviam estar presentes também. Agora, só respondendo com relação ao projeto, o projeto não é para regulamentar, não é para inventar o optometrista, eles já existem e estão trabalhando. Nós estamos criando espaços. Inclusive, vamos colocar, antes do doutor falar, um vídeo acerca do que nós queremos fazer também na cidade de Campinas. Mas muito válida a sua colocação, que eu respeito como doutor, mas só que não estamos querendo colocar em risco saúde visual. Ela já está em risco. Eu pediria colocasse o vídeo, por favor. Pessoal, quero gravar esse vídeo aqui rapidinho. Eu estou num lugar aqui no shopping, no Woodlands Mall,
no shopping. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo ali, Optometrist, que é um consultório de optometria, e obviamente do lado tem uma loja de óculos ali. Então assim, o que me chama a atenção é o seguinte, é que os optometristas aqui nos Estados Unidos, eles são tão respeitados quanto os médicos. E isso infelizmente não acontece no Brasil, né? E eu percebo assim que aqui cada um respeita a sua área, como deve ser respeitado, né? Isso é muito lindo aqui. Isso é uma coisa que me chama muita atenção aqui nos Estados Unidos. As pessoas respeitam a sua área. O médico respeita o enfermeiro respeita o médico respeita o optometrista que faz o exame de graus, né? Para prescrição de óculos e assim por diante, tá? Só um comentário, eu tenho amigos optometristas no Brasil. E tô gravando esse vídeo aí especialmente para eles, tá bom? Um abraço, até mais. Doutor Felipe, por favor, a tribuna é sua. Boa tarde a todos. É uma grande alegria ver essa casa cheia para discutir saúde visual. Toda vez que eu compareço a uma audiência pública e que o Conselho de Oftalmologia ou alguma associação oftalmológica vem, eu sinto um gosto amargo na boca. Eu acho que quem está aqui também sente, que é o gosto de quem não jogou o jogo limpo. É o gosto de quem recebeu a mentira na cara e fica com esse nó na garganta. Ninguém falou aqui de regulamentar a profissão. Ninguém falou aqui que vai ser inventada a optometria. Ela já existe. Ela já está consolidada no país e ela já tem um efeito extremamente positivo na saúde visual da população. E isso quem diz não sou eu. Isso foi dito, inclusive, pela Justiça Federal aqui de Campinas, que reconheceu a importância do atendimento primário da saúde visual feito pelos optometristas como decorrência do interesse público. Eu acho curioso ser mencionado aqui um decreto de 1932, em que só se lê um artigo. Porque o mesmo decreto que é referenciado aqui pelos colegas diz que a vigilância sanitária, a seu juízo, autorizará o funcionamento do local de trabalho do optometrista. É isso que estamos fazendo com este projeto de lei. É isso que não foi feito desde 1932 no âmbito federal e que, por competência delegada, é permitido e constitucional que o município faça. Então, não existe inconstitucionalidade material ou formal em referido projeto de lei. Ele é absolutamente perfeito. Acho curioso também que foi mencionado que bastaria chamar a oftalmologia que ela viria nos socorrer. Pois bem, fizemos e eles não vieram. Em 2017, foi feito, com a organização do Bispo Fernando Mendes, um evento Outubro Brilhante. Atendemos cerca de 1.000 pessoas, diversas patologias, as estatísticas completamente catastróficas. A população está ficando cega. Essa é a verdade. E contra esse evento, o que o Conselho Regional de Medicina faz? Apresenta uma ação civil pública pedindo uma indenização de R$1 milhão, porque disse que o Conselho de Optometria estava ameaçando lesar a saúde da população. Pediu liminar, pediu para que fossem convocadas todas as pessoas atendidas, para que fosse realizado um novo exame de acuidade visual nessas pessoas, para que pudessem ser identificadas eventuais patologias não percebidas pelos optometristas. Pois bem, foi dito pela Justiça Federal da cidade de Campinas que a falta do optometrista é que traz risco à população, e não a sua presença. E digo mais, no ano seguinte, por quererem aparecer um pouco, os oftalmologistas também resolveram fazer um Outubro Brilhante. Não tiveram 20 participantes. Então, realmente, se a gente quer discutir saúde visual, se a gente quer discutir comparecimento, assistência social, se a gente quer discutir a saúde da população,
A gente não pode só discutir a saúde da população que frequenta Sírio-Libanês e Albert Einstein. A gente precisa discutir a saúde da população que está nas periferias e que está reprovando por não estar enxergando a lousa, que está tendo sérios problemas de visão, que caem em calçadas que não estão arrumadas, porque não enxergam. Essas pessoas não estão enxergando. Então, eu acho muito curioso a gente ter que ficar se debruçando sobre o decreto de 32 e de 34, quando a gente não se debruça sobre o grande problema, que é a saúde visual. E outro grande problema, a educação médica. É engraçado que em qualquer roda de discussão, a gente sempre escuta, o problema é estrutural, é sistêmico, o problema é educação. Nesse caso, é verdade. O que acontece com um jovem de 17 a 20 anos que entra numa faculdade de medicina para salvar vidas e sai um empresário? É triste, mas é isso que precisa ser alterado. A medicina precisa ser humanizada, porque quando ela for feita para enxergar os problemas reais da sociedade, talvez a nossa discussão aqui não fosse apenas sobre o decreto de 32 e 34, mas a gente estaria discutindo efetivamente a saúde da população. Obrigado, vereador. Muito bem. Por conta do projeto Outubro Brilhante, que foi aprovado aqui nesta casa, sancionado, publicado no Diário Oficial e regulamentado, nós fizemos um evento de 3 domingos na Anhanguera. Houve perseguição em todos os níveis. Até a diretora, a presidente da Anhanguera, nos ligaram, porque eles foram a um verdadeiro Estado islâmico contra a optometria aqui no nosso país. Então, eles fizeram de tudo. O departamento jurídico fez de tudo. E eu fui citado para ir no Ministério Público, juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde. Inclusive, eu acho que o doutor Felipe foi junto, e o promotor, quando entrou na sala, estava eu, o doutor Felipe, o Carmelo de Souza, que é o secretário de Saúde aqui da cidade, e o secretário de Assuntos Jurídicos também. O promotor sentou e disse assim para nós: vereador, parabéns pela sua iniciativa, eu só me trato com optometrista. E disse mais, há 3 meses atrás eu estava nos Estados Unidos e fui no Walmart e fiz meu óculos lá com o optometrista, amigo da família. Então, eu não vou dar corda para esse tipo aqui de atraso e vou passar para a mão da Secretaria de Saúde regulamentar como é que vai ser os próximos Outubro Brilhante na cidade de Campinas. Então, quero deixar um recado também para a oftalmologia, que esse Outubro Brilhante agora vai ser muito forte. Vamos fazer em todos os bairros de Campinas, nós vamos fazer o Outubro Brilhante. Denis, passando a palavra agora para... O Denis vai falar agora? Fique à vontade. Bom, boa tarde. Bom, já falaram da importância da optometria, do aspecto jurídico, e agora eu acho que precisamos falar um pouquinho de quem exerce um pouco, de que tem um gabinete ou trabalha dentro da ótica, né? E dos... Deixa eu procurar aqui, senão eu me perco. Bom, todo mundo tem um diploma emitido pela escola, mas com autorização do Ministério da Educação. E o diploma tem um valor legal em todo o território nacional. E aí é onde entra a diferença da vigilância sanitária. Em 1976, tem um decreto que ela praticamente impede a vigilância de procurar leis anteriores a 1976 para emissão de alvará. Então, o que acontece? Ela mudou as ações dela. Em vez de tratar do exercício profissional, ela trata
do ambiente e da conferência do diploma, da legalidade do diploma. Certo? Essa legalidade do diploma, ela conferiu e ela pode emitir um alvará. Porém, o código da optometria não está inserido no sistema de vigilância sanitária. Só tem na origem dos códigos. E quando tem na origem dos códigos e não tem no sistema de vigilância sanitária, é normativa da Anvisa e do CVS de São Paulo, você não tem necessidade de cadastro e nem de alvará de vigilância sanitária, ou seja, você é isento desses documentos. Não está isento da fiscalização da vigilância sanitária, que é quanto ao diploma e os equipamentos e ambiente, mas está isento do alvará. Então, eu vejo esse projeto muito importante também, não só para o optometrista, mas como para a própria vigilância sanitária. Porque o projeto ele deixa o profissional trabalhar com mais tranquilidade e a vigilância ela vai poder exercer o seu papel de fiscalização e não vai sofrer pressão externa no seu trabalho. Então, esse é um projeto que ele protege duas partes, a vigilância e a optometria. A vigilância não é inimiga da optometria. Entendeu? O que está havendo aí é uma discordância aí na legislação. É só isso. Obrigado. Muito bem, passo a palavra agora para o Dr. Fábio Cunha, assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria. Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer estar na cidade de Campinas e estar com vários colegas que há tempo não nos víamos. Prazer estar na presença do vereador, que conhecia só pelas grandes postagens, grandes atuações, grandes falas em nome da saúde visual. Não em nome da categoria e não na tentativa de inventar uma profissão, né, vereador? Na tentativa só de ver resguardado o direito da população ao acesso a uma ferramenta de cunho científico e social. Uma profissão a mais na oferta de um adequado serviço de saúde para a população. Ela vai ter liberdade de escolha em qual profissional ela vai procurar, a administração pública vai ter liberdade de escolha qual profissional ela vai contratar, para colocar em qual nível de atendimento. Nós temos níveis de atendimento, a legislação que trata do Sistema Único de Saúde trata desses níveis de atendimento, o nível primário, o nível secundário, o nível terciário. Toda a legislação do mundo que regula sistemas de saúde tem esses níveis de atendimento, trata que esses níveis de atendimento têm que se comunicar, tem que ser inter e multidisciplinar o atendimento, ou cuidado para com o cidadão, justamente para o erário, para o cofre público, esse serviço sair mais barato e para o cidadão ele ser mais eficiente. Para o cidadão não sofrer na mão do Estado, para o cidadão ter condições de se desenvolver socialmente, na sua parte educacional e na sua parte laboral. Essa é a lógica do projeto. A lógica do projeto é só reconhecer e regular, por uma questão burocrática, como que o município vai aprovar ou não a instalação de um gabinete. Ninguém está aqui debatendo a criação, a invenção da roda, a criação de uma profissão. Nós estamos aqui para legitimar, através de uma lei municipal, que o município, através de seus órgãos competentes, vai poder conferir, emitir um alvará sanitário para o profissional ter segurança jurídica de se instalar, para entregar para a população nada mais do que o Estado, enquanto instituição de ensino, que toda a área de ensino do Estado é uma concessão, todo o ensino é uma concessão de Estado, o Estado qualificou, o Estado deu capacitação para esse profissional atender. E isso é uma jabuticaba, é uma invenção brasileira, a optometria. Nós vimos aqui pelas várias falas que não. E pasmem, a medicina brasileira, a oftalmologia especialmente, traz seus representantes aqui para casa
para dizer que é um risco esse profissional estar atuando, mas esse discurso é totalmente contrário ao que a medicina no mundo inteiro fala. E mais, o que chama mais atenção, é um discurso totalmente contrário a que o maior órgão da especialidade no mundo, que é o Conselho Internacional de Oftalmologia, fala. O Conselho Internacional de Oftalmologia fala que o optometrista é essencial, é primordial para um sistema de cuidados da saúde visual. E aqui o discurso deles é outro. O discurso deles é de medo e de desconhecimento. É desinformar e amedrontar. É a técnica, sempre, para colocar nas autoridades públicas a pulga atrás da orelha, justamente dentro daquele discurso que o colega que antecedeu falou. Quem vai assumir o risco? Traz até a tona a barragem de Brumadinho para dizer quem vai assumir o risco. Quem vai assumir o risco de o cidadão ficar 1 ano na fila e ficar cego? Não respondem. Quem vai assumir o risco e o pior de tudo, isso não é só o problema. O pior de tudo é o cidadão ficar 1 ano, 2 na fila e, quando for atendido, por conta do corporativismo médico, ele ser atendido por um médico que não vai ter condições de atestar ou de conhecer aquelas decantadas mais de 3 mil doenças, sabe por quê? Que o próprio Ministério da Saúde já identificou que o número que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia reporta para todo mundo e grita aos 4 ventos, do número de oftalmologistas que eles têm, como ele disse aqui, que nós temos oftalmologistas suficientes para atender a população, né? O próprio Ministério da Saúde já falou que esse número que eles informam está 350% superestimado. Esse número é 350% a mais do que efetivamente existe, porque a grande maioria dos médicos que atendem a saúde visual no país não tem residência em oftalmologia. Nós não temos, no Conselho de Residência Médica, nós não temos registrados mais de 6 mil profissionais com residência. E esse registro, com 6 mil, não estou contando ali os que se aposentaram, os que faleceram e os que mudaram de país, ou que mudaram de especialidade. E imaginem quantos médicos, efetivamente, oftalmologistas, nós temos trabalhando hoje no país. Então, o discurso de risco é um discurso para a plateia, é um discurso para amedrontar e um discurso para desinformar. Nós não temos, no país, médicos oftalmologistas suficientes. E quando temos numa cidade, ele está só nos grandes centros. E o pior, essa falta de conhecimento para indicar óculos, ou seja, para fazer a refração, é reconhecida pelo próprio, um dos principais órgãos da medicina no país, oftalmologia no país, que é a SOBLEC, a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato. Um de seus ex-presidentes, o doutor Hamilton Moreira, falou claramente, numa revista da própria instituição, que estava preocupado com o fato de não ser ensinada a refração para os residentes em oftalmologia. Acredite, vereador, eles são autodidatas em refração. Eles não têm nenhum conhecimento no assunto. O conhecimento deles é extracurricular. E mais, por que o optometrista não teria condições de identificar as doenças ou de identificar, de diferenciar o olho saudável do olho doente? Se ele vai para o banco acadêmico, um banco acadêmico que é construído, que é edificado, que é fiscalizado, que é autorizado, com base numa grade curricular, justamente para qualificar para isso. Todas as pessoas que vão estudar optometria não têm capacidade de cognição, não têm inteligência, só tem inteligência quem vai fazer medicina. Talvez esteja acontecendo uma repetição, infelizmente, do nosso ministro da Saúde, né? Nosso atual ministro da Saúde diz que quem faz medicina é do banco da frente, quem faz direito e outras faculdades é do fundão. Ele teve, infelizmente, a infelicidade de dar essa declaração. É o endeusamento de uma atividade sendo defendida num cargo público de alta importância para a saúde, infelizmente, se fazendo essas diferenciações, essa elitização, com preconceito, como disse aqui meus antecessores, desde o banco acadêmico, né? Existe infelizmente, existe e tem fundo de verdade, uma piada nos meios acadêmicos que todo médico
tem certeza, todo médico, dos alunos de medicina, metade se acham deuses, a outra metade tem certeza que é. É uma piada que tem seu fundo de verdade. Então, sem fundo de verdade, a gente identifica esse fundo de verdade nesse tipo de discurso. Né? Um discurso que quer desinformar, que quer subestimar a inteligência das autoridades, colocando medo, fazendo com que as pessoas não tenham coragem de defender a atividade, outras atividades da saúde, outras profissões da saúde. E aí vem se defendendo um decreto de 1932, dizendo que ele está válido, e a gente se questiona por que o ortopedista pode, então, estar atendendo. O mesmo dispositivo que proíbe o optometrista de ter consultório, proíbe o ortopedista. Ninguém nunca me respondeu. O único advogado do conselho de uma associação médica que me respondeu a esse questionamento, sabe o que ele disse? Isso aí é problema do ortopedista, vai conversar com eles. Ou seja, lava as mãos para uma coisa que é óbvia. Proíbe porque em 32 era todo mundo prático, inclusive ortopedista. Atendiam o que chamava oficina de ossos. Eu brinco que eles botavam uma tala e receitavam 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso e mandavam o cidadão para casa. Era isso em 1932. E por isso que existia essa lei de 32 para proibir o ortopedista e o optometrista. Os dois eram práticos. Nenhum deles passou por um banco acadêmico, nenhum deles passou por uma aprovação regulada e fiscalizada pelo Estado. E hoje a realidade é totalmente diferente, reconhecida por Organização Mundial da Saúde, por Unesco, pelo próprio Conselho Internacional de Oftalmologia. Então, excelências, o projeto de lei que está em trâmite não busca regulamentar, ao contrário do que foi dito ali pelos nossos colegas da oftalmologia, tem um parecer da Coordenadoria de Apoio das Comissões, aqui da Casa, já pela aprovação, um alentado parecer, inclusive, enfrentando todas essas dúvidas sobre vício de constitucionalidade formal e material, dando pela continuidade, prosseguimento e aprovação do projeto. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, na mesma linha, um parecer pela aprovação. Dr. Henry Charles Júnior da Casa fez esse belo parecer da Coordenadoria de Apoio das Comissões, a quem eu deixo aqui consignado meus parabéns pelo texto. E nós só temos aqui, do ponto de vista jurídico, uma lei para evidenciar e decantar, que é a própria Lei de Regulamentação da Medicina. Os colegas tratam a regulamentação como se fosse algo necessário para eu poder exercer a atividade. Essas leis de 1932, esse decreto 20.931/32, ele é a primeira lei de regulamentação de medicina no país. Em 1932, foi o primeiro momento que a medicina foi regulamentada no país. Se a lógica dos colegas tivesse alguma razão de existir, eu teria mais um questionamento que, com certeza, vai ficar sem resposta. Antes de 32, exercer a medicina era ilegal? Se só em 32 ela foi regulamentada? Eu preciso de uma regulamentação para exercer a atividade? Ano passado, em 2018, foi regulamentada pela primeira vez a profissão de esteticista. Há quantos anos conhecemos profissionais esteticistas? E quantas profissões nós não temos hoje regulamentadas, exemplo da optometria? Nós temos apenas 72 ou 73 profissões regulamentadas no país. Regulamentar a profissão não é pré-requisito para ela poder ser exercida. A regulamentação é um estabelecimento de limites. Infelizmente, a medicina gastou 10 anos do Congresso Nacional de trâmite dessa lei do ato médico, a 12.842 de 2013, e não teve, em nenhum momento, a preocupação de cuidar da população. Nenhum momento. A preocupação dela foi com o artigo 4 para dizer assim, é privativo da medicina. A preocupação deles era essa, definir o que é ato médico. Isso aqui é meu, ninguém mexe. O que dá dinheiro é meu. Essa é a lógica. Porque há quanto tempo nós temos acupuntura? Nós temos parecer do Conselho Federal de Medicina, de um pouco mais de uma década atrás, dizendo que a acupuntura é efeito placebo, que não tem nenhum tipo de eficácia. Agora eles dizem que é ato médico. Começou a dar dinheiro, virou ato médico. Essa é a realidade, infelizmente. Entendeu? Então, o que não tinha efeito científico comprovado, de uma hora para outra passou a ser exclusivo. Porque a população começou a gostar da acupuntura, começou a ver o efeito, e eles viram que outras pessoas faziam isso. Né? Uma ciência milenar, chinesa, etc., passou a ser conhecimento exclusivo deles, que nem tocam no assunto durante a faculdade. E assim a gente vai descortinando qual é o efetivo e verdadeiro objetivo do discurso. É manter
instalar e dar perpetuidade ao comando da saúde, à propriedade, o loteamento da saúde no país. Esse, infelizmente, tem sido o discurso. Nós não vamos nos esmorecer, vamos continuar firmes, principalmente diante de pessoas como o vereador, que vem nos dando um apoio tremendo e merece efusivo reconhecimento da instituição e dos optometristas e da população local, porque nós sabemos a pressão que ele vem sofrendo de pessoas muito poderosas e que tentam intimidar, mas nós precisamos dar apoio a esse tipo de iniciativa e esse tipo de pessoa pública que honra o cargo que ocupa e não teme a pressão de poderosos, sempre em busca do bem comum e do interesse público. Obrigado a todos e sigamos na luz do Senhor. Obrigado. Obrigado, doutor. Meus amigos, antes de eu passar a palavra agora para o doutor Bretas, eu queria saber se alguém da mesa aqui gostaria de falar também, para a gente disponibilizar o microfone. O doutor Denis, Paulo, que falou agora, Fábio, ele falou sobre pressão. Quando eu comecei a falar de optometria aqui nessa casa, nenhum vereador conhecia, nenhum. Teve um vereador que disse assim, eu conheço, eu sei o que é. Nenhum sabia o que era. Eles... logo em seguida foi procurado o presidente da casa, foi procurado o líder de governo, foi procurado o prefeito, o secretário de saúde, tudo para falar a respeito do porquê eu estava mexendo com optometria. Inclusive, só entre nós aqui, por favor, não fale para ninguém, eu sou totalmente contra, não sou 100% contra, mas sou 99% contra médico ser secretário de saúde. Sou totalmente contra. Porque, por exemplo, aqui nós temos médicos secretários que fazem um trabalho muito bom, mas se botar na saúde, ele já entra 50% comprometido com os conselhos. A gestão dele já entra, palavrinha simples, rabo preso com o Conselho Regional de Medicina, já entra com o Conselho Municipal de Medicina, e eles ficam só nos bastidores, como é aqui o secretário Cármino, só nos bastidores ele dá apoio. Mas botar a carinha, não coloca, não. Por quê? Porque o Conselho pressiona. Então, eu sempre falo que eu não tenho medo de lobo mau. Morei em Israel 8 anos, sei até desarmar bomba. Então, vi míssil caindo, então não tenho medo disso. Doutor Ricardo, a palavra é sua. A tribuna é sua. E Israel, só para completar, é um país que você vai espirrar, você tem que procurar o lenço. Porque lá a lei funciona, o pau quebra. Não tem esse tipozinho aí de, esses feitozinhos, não. A situação se resolve. E lá o optometrista, até nas farmácias eles estão. Eu não ia voltar, não, mas é extremamente importante. Eu conheci um médico oftalmologista, provavelmente deve estar vivo ainda, porque eu não tenho mais notícia dele, doutor Elisabeto Gonçalves, uma pessoa a quem eu respeito muito pelo trabalho de retinólogo que ele faz, um livro que ele tem escrito. E ao que o causídico usou como doença no olho, 3.780, qualquer coisa assim, estão no olho. Aí, do olho do brasileiro. Minha pergunta é, e no olho do argentino não tem? No olho do americano, do canadense, do alemão, do italiano, do francês, do inglês, do chinês, do japonês. Esses caras não têm 3.700 e pico de doença. O brasileiro tem. Por quê? Porque a classe oftalmológica utiliza, e utilizou sempre esse tipo de argumento para constranger. E é como o vereador disse,
É simples quando você pega o indivíduo e explica para ele, olha, esse cara é um incauto, ele não tem informação nenhuma, é um charlatão. Né? Quem já não levou essa peixa? Porque o caminho é direcionado para eles. Eles falam da lei de 32 e 34, eu não sou causídico, mas de tanto me envolver com essas coisas, a gente começa a entender, né? A mesma lei que supostamente é para mim, é para eles. A mesma lei. A diferença de que eu, o agente sanitário público, pode me dizer se eu posso ou não trabalhar. Não é a oftalmologia que vai dizer, não é a classe médica. É o agente sanitário. Quanto a não ter médico na Secretaria de Saúde, sou totalmente a favor. Ali tinha que ter um sanitarista que vai cuidar de zoonose, de epidemia, de dengue. É isso que tem que ter. Né? Tem que ter pulso firme para chegar aqui e dizer, olha, vocês têm razão, é isso mesmo. Mas o defensor de uma causa, ainda que ele tenha conhecimento, e eles têm, porque são inteligentes, da causa que estão defendendo, porque é uma causa perdida, não tem mais retorno. Ela entra com ou sem sangue. E uma vez eu disse isso em Pernambuco, o senhor está me ameaçando, né? Não entendeu que era uma conotação de que a luta vai continuar. Companheiro, a luta vai continuar. Então, lutar por uma qualidade de melhoria de vida das pessoas é o trabalho de quem cuida das pessoas. Não interessa qual é o título que ele leva. O que interessa é que trabalho ele está promovendo em benefício da sociedade em que ele está. Isso é simples. Então, o olho do brasileiro tem 3.000, é vetor de 3.700 e pico de doença, e o do mundo inteiro também. Só que lá, quem cuida daquela outra parte, quem cuida da forma primária, é o optometrista. E o oftalmologista aceita com grandeza. Eu sei porque eu trabalhei em hospital, e que um lado era oftalmologista e o outro era optometrista. E cada um fazia a sua parte e quem ganhava era a população. E assim que tem que ser. Ninguém quer tirar o papel de ninguém. Nada, absolutamente. Não se faz esse tipo de coisa. Eu nunca vi nenhum colega meu querer se passar por médico. Nunca vi. Vi fazer o trabalho direitinho, como manda a cartilha da formação. Né? Então, quem é o contraventor? É quem estudou ou é quem é empírico? Para mim, o contraventor é o empírico, porque já foi dito que na própria formação não tem a cadeira de refração. Porque até parece que a optometria é só isso, né? É só a refração do olho. Ela vai muito além, muito além. Hoje se reconhece estados anômalos, fisiológicos, anatômicos e até patológicos através de um exame de um optometrista. Aonde ele pode atuar, ele atua. Onde ele não pode, ele remete. Esses dias, meu pai me mandou uma foto da minha irmã, eu liguei para um médico amigo meu em São Paulo, por favor, pode atender minha irmã, que parece que é um caso de glaucoma. Não me meti, pedi para ele ver, e ele falou, é isso mesmo. E está cuidando. Assim deveria ser. Né? Então, as pessoas que dirigem, as que estão no nível mais alto, se é que isso existe, deveriam ter o entendimento de que o benefício social, é como disse o doutor Menino, não é para quem está dentro de Albert Einstein ou do Sírio-Libanês. É de quem está dentro das UPAs, dentro dos centros de saúde, procurando um auxílio mínimo. Né? É o mínimo que se podia fazer. E eu acredito piamente e posso crer até que os defensores da oftalmologia também pensem assim. Só não dizem ou fazem, evidentemente, porque estão defendendo uma causa. Muito obrigado. Alguém vai falar? Vai falar? Muito bem. Estamos chegando aos momentos finais do encerramento.
Vamos passar aqui para o doutor Felipe Menino, e depois eu volto para as considerações finais e encerramento aqui do nosso evento. Obrigado, vereador. Eu só queria aproveitar esse momento final para realmente agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer ao vereador por abrir esse espaço de discussão, que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da optometria e principalmente para a gente atingir aquela população que tanto precisa de atendimento primário da saúde visual. E queria deixar um agradecimento especial para as instituições de ensino aqui de São Paulo, para o WP, para o Instituto Filadélfia e para a Universidade de Brás Cubas. A gente teve uma situação aqui em Campinas, conforme eu mencionei da tribuna, né, da tentativa da classe médica em desconstruir e dizer que o optometrista não teria habilitação e formação para prescrição de óculos lentes de contato e outras atividades da sua área, e as instituições de ensino prontamente nos socorreram. Então, eu fiquei muito feliz em saber e vivenciar que a gente tem parceiros que não buscam só o dinheiro dos alunos, mas realmente têm amor e paixão pelo que fazem. E isso eu deixo meu muito obrigado. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos os alunos, a todos os colaboradores, agradecer aqui aos funcionários da casa, que sempre têm nos ajudado, a TV Câmara, agradecer a presença da minha esposa, que está ali também, tem dificuldade de nos acompanhar pelo trabalho que ela faz também, agradecer toda a mesa, minha filha também, que mora lá em Madrid, está visitando aqui a cidade e que sempre faz uns videozinhos mostrando que lá a optometria é totalmente livre. Então, consciente disso, só lembrando uma coisinha, eu estava aqui lembrando que quando eu tinha 12, 13 anos, acho que eu já tinha uma queda para a optometria, porque eu já sabia identificar quem tem olho grande, quem tem olho gordo, eu já sabia identificar isso. Eu acho que já era a questão da optometria. Então, eu queria agradecer a todos e dizer a vocês o seguinte: vamos lutar. Nada se faz sozinho, nós precisamos de todos os vereadores da casa, a maioria dos vereadores aqui atende a periferia, eles sabem a necessidade, conhecem a agonia dos postos de saúde, inclusive os vereadores que passaram hoje aqui na casa de forma relâmpago, todos eles são da Constileg, são da Comissão de Constituição e Legalidade da Casa, porque esse projeto, quando sair daqui, vai para a mão deles, e aí é uma questão de responsabilidade de cada um. A minha parte eu fiz, agradecer também o presidente da Casa, o vereador Marcos Bernadelli, também o nosso amigo Saulo Rodrigues, que está aqui representando o deputado federal Roberto Alves, e dizer o seguinte a vocês: a optometria ela está presente na vida das pessoas, ela está escondida da sociedade, mas um dia isso vai acabar, pode ter certeza. Está encerrada a nossa reunião, Deus abençoe a todos. Também. Hora de chegada, vou dar entrevista aqui. Eu acho que é a única parte que sente, né? Aqui fotógrafo Converso agora com o vereador Fernando Mendes, ele que conduziu aqui a audiência pública facultativa sobre o tema. Vereador, qual a importância de debater o tema optometria? Olha, a optometria ela está presente no mundo inteiro, né? E tudo que acontece em Campinas,
se torna um evento no nosso país, principalmente quando o assunto está voltado à questão de saúde, né? É importante a pessoa entender que medicina é saúde, mas saúde não é só medicina, e a optometria prova isso, né? Porque tem os técnicos e bacharéis. E discutir isso hoje em uma cidade onde você tem mais de 30 mil pessoas numa fila de espera, nós estamos falando aí de 8, 10 meses de espera para fazer um grau da visão. Então é muito importante você ver a participação das pessoas. Os alunos vieram, as faculdades vieram, a Brás Cubas, a universidade, o pessoal estão aí, gestores estão aí. Poxa, a pessoa estuda, recebe um diploma, passa 3, 5 anos estudando e depois para trabalhar é considerado um infrator. Então, essa é a nossa consciência. E eu sei que Campinas pode sair na frente, fazendo com que outras cidades que sofrem, aqui Paulínia do nosso lado, tem 3 mil pessoas na fila de espera, lá tem 100 mil habitantes, aqui tem 1 milhão de habitantes, tem 30 mil pessoas, ou seja, é muito próximo essa linha de perdas em relação à saúde pública. Então a importância está aí, a conscientização, levando em conta que a optometria está presente na vida da pessoa, mas ela está escondida da sociedade, é uma questão de cultura. As pessoas não conhecem, porque quando ela pensa em olho e visão, ela lembra de oftalmologia, mas o oftalmologista é um médico que estuda para fazer tratamento de doença. Agora, o tratamento da deficiência é o técnico, é o optometrista, e é por isso que nós estamos aqui. E por que traz tanta polêmica entre as duas categorias, né? As duas dá para conviver juntas? Se reunissem hoje todos os optometristas e todos os oftalmologistas de Campinas, não atenderia, não daria para suprir a necessidade que tem aí. Com a divisão fica pior ainda, porque o optometrista está trabalhando, o optometrista está nas óticas, o optometrista ele está no mercado. O problema é que, por não ter uma regulamentação, uma regularização, existem os desmandos. Então, existem pessoas que pode aprender a fazer uma refração pela internet, por exemplo, compra um aparelho e aí começa o grande problema, né? Agora, se houver uma conscientização, e isso parte do executivo também, de fazer a sua parte da Secretaria aqui da Secretaria de Saúde também fazer a sua parte, porque quando nós fazemos requerimento de informação para saber a desordem ou o sofrimento enfrentado por quem busca uma acuidade visual, quem nos passa oficialmente os números alarmantes é a própria Secretaria de Saúde, que nos mandou para minhas mãos uma fila de espera superando 500 pessoas por posto de saúde. Então isso é muito ruim para a cidade, levando em conta que Campinas também atende aqui uma grande parte da região metropolitana. Então isso dói, isso leva a... Você conversa com os optometristas, muitos deles são recebidos com descaso, muitas vezes são desrespeitados, muitas vezes são assim, tratados como infratores, só que são estudantes. São pessoas que se formam, são diplomados, reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, tem portaria do Ministério do Trabalho, ou seja, eles têm tudo para ajudar a população, mas tem que trabalhar escondido, não tendo um gabinete optométrico, não podendo estar nos postos de saúde, e só quem sofre é a população e sobrecarrega também os enfermeiros. Hoje quem faz refração, quem faz acuidade visual, quem mede grau de visão, quem faz triagem nos postos de saúde são enfermeiros, e muitos deles com problema de visão. Quem faz hoje, quem está sendo tratado, quem está sendo orientado de forma bruta nas escolas também são professores para fazer a acuidade visual, porque muitos alunos não enxergam. Então isso é um tormento, onde eu chamo a atenção, apelo à sensibilidade do nosso prefeito de dar uma atenção a essa questão, porque é o município de Campinas que está sofrendo. Quem está na fila de espera hoje de 6, 7, 8 meses para fazer a acuidade visual é uma pessoa que precisa trabalhar, uma pessoa que precisa tirar uma carta de trabalho, carta de motorista, é uma pessoa que precisa renovar o seu óculos, é uma pessoa que tem algum tipo de problema. Então isso hoje é uma marca negativa na nossa cidade e pode mudar com a aprovação desse projeto. Vereador, então o seu projeto número 36 de 2018 traz aí definições, né, sobre a concessão de alvarás para esses profissionais, segue em tramitação aqui na casa. Exatamente. O gabinete optométrico hoje você encontra em qualquer lugar do mundo.
Você vai no shopping, nos Estados Unidos, dentro do Walmart, dentro das farmácias. Em Londres, as farmácias têm. Eu estive em Londres, fui em janeiro em Londres, e lá estava o optometrista trabalhando. Inclusive, lá não trabalha só o optometrista, trabalha também o que mede a audição. Então, ou seja, o tratamento básico, a atenção básica da saúde das pessoas é levado muito a sério. Porque não existe nenhum tipo de tratamento básico da visão sério, sem a presença do optometrista. Como também não existe nenhuma cirurgia séria sem a presença de um médico, sem a presença do cirurgião. Então, hoje os papéis estão invertidos por conta de um decreto de 1932 que penalizava os práticos, mas que práticos? Todos os que trabalhavam com saúde que não eram médicos, massagistas, enfermeiros, parteiras, professor de educação física, podólogos, optometristas, enfim, um monte deles, que hoje trabalham livremente em seus gabinetes, dão sua atenção. Hoje você tem podólogo nos shoppings. Exatamente esse tipo de situação que a gente quer mudar. Agora, precisa também o prefeito matar essa responsabilidade no peito e dar uma luz brilhante aí para o povo de Campinas. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a TV Câmara, que está sempre nos dando esse apoio. A gente fica por aqui, você acompanha agora a nossa programação. TV Câmara, Campinas.